Efésios, capítulo 4, versículo 11. Glória a Deus. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Efésios capítulo 4, 11 diz assim: E Ele mesmo concedeu para uns apóstolos, para outros profetas, outros para evangelistas, e para outros pastores e mestres. Pai amado, Pai querido, Jesus, revela a Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, que nós possamos compreender qual é a Tua palavra para nós nessa noite. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, mais uma vez é o que eu te peço, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Queridos, como eu disse quando iniciamos este culto, é que nessa noite, não só aqui, mas em todo o Brasil, comemora-se o Dia do Pastor. E pensando no que traria e qual seria a palavra apropriada para essa noite, o Senhor me trouxe uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Queridos, nós comemoramos nesta data, nós lembramos nessa data, que é o Dia do Pastor. Mas como que surgiu essa questão do pastor? Quem foi que instituiu isso? Nós vemos no livro de Efésios que foi o próprio Senhor, foi o próprio Jesus, que ele disse, olha, ele mesmo concedeu para uns apóstolos, para outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Em Jeremias 3,15 também diz, e eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais pastorearão com conhecimento e inteligência. Isso foi criado pelo Senhor. Mas, queridos, eu digo isso por mim, que em mim isso, somente isso, não tem mérito algum, porque, de certa forma, estou aqui para servir os meus irmãos, servir a igreja. Me considero servo dos irmãos aqui neste lugar. E quando nós intitulamos e colocamos este título em alguma pessoa, quando nós vemos uma pessoa, logo alguém diz, olha, ali vai um pastor, ali vai um homem que prega a palavra do Senhor, ali vai uma pessoa que cuida de um rebanho, ali vai alguém que proclama o Evangelho. Mas muitas vezes, queridos, com todos esses títulos, porque hoje não tem apenas pastores, tem alguns que são bispos, apóstolos e aí por diante. Todos esses títulos que colocam sobre um homem, todos esses títulos que nos colocam e que no decorrer da nossa vida nós vamos carregando eles, tudo isso muitas vezes faz com que algumas pessoas não saibam diferenciar que ali existe um pastor, existe um servo do Senhor, mas também ali existe por debaixo do terno, muitas vezes, da gravata, um homem de carne e osso, que sente fome, frio, que tem medo, que sente incertezas muitas vezes. E eu ouvi uma vez um pastor pregar e ele disse, olha queridos, vamos orar pelos pastores, não pelo cargo que eles ocupam, mas pela carga que eles carregam. E eu digo carga, queridos, porque veja bem, nós como pastores, nós cuidamos de um rebanho que não é nosso, somos rebanho do Senhor, amém? Nós cuidamos de um rebanho que não é nosso, olha a responsabilidade, e nós pregamos ao rebanho uma palavra que também não é nossa, é palavra do Senhor. Então nós nos consideramos neste lugar, estamos também sendo ovelhas, mas uma ovelha que foi separada para pregar as boas novas a outras ovelhas. Uma ovelha que foi separado, apesar de ser também igual pecador, também sujeito às mesmas falhas, que foi separado para proclamar o Evangelho das boas novas.
Todos nós fomos chamados para fazê-lo, mas existem alguns homens que o Senhor separou para o ministério. E, como Paulo disse lá no livro de Coríntios, capítulo 11, ele diz: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Queridos, o que um pastor faz e um bom pastor deve fazer, nada mais é do que ser imitador de Cristo. Imitar os passos do Senhor, amar como Ele amou, entregar-se como Ele se entregou, cuidar como Ele cuidava. Acontece que nós tentamos imitar a Cristo, que é santo, ainda nós sendo pecadores. Nós tentamos imitar e seguir os passos de Jesus, fazer o que Ele fez, amar como Ele amava, cuidar como Ele cuidava, mas somos pecadores. Queridos, um pastor, um bom pastor, um pastor que cuida das ovelhas como deve cuidar, nada mais faz do que seguir o exemplo de Cristo. Devemos seguir o exemplo de Cristo. E Paulo é muito claro, ele diz: olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo: olha, imitem em mim as características que eu imito de Cristo. Olhem para mim através do sangue de Cristo, olhem para mim com misericórdia, porque sou homem, pecador, falho, mas imitem em mim as características que eu imito de Cristo. Sabe, queridos, vocês não estão aqui para me imitar, para pregar igual a mim, adorar igual a mim. Não, vocês estão aqui para imitar a Cristo, porque foi Ele quem morreu na cruz do Calvário, e foi Ele quem nos garante a vida eterna. Estamos aqui para sermos imitadores de Cristo. Algumas denominações levam isso ao pé da letra, né? Umas grandes denominações, alguns pastores até falam exatamente igual aos outros, vestem-se igual aos outros, né? Não precisa disso. Estamos aqui para imitar as características de Jesus. Estamos aqui para imitar aquele que é santo, aquele que pode todas as coisas. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. No livro de João, capítulo 10, versículo 14, Jesus diz: olha, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus, Ele é aquele que me conhece e que te conhece no mais secreto do seu coração. O Senhor nos conhece como a palma das suas mãos. O Senhor é aquele que te conhece desde o ventre da sua mãe. Foi Ele quem te formou, foi Ele quem nos gerou. E Ele disse: olha, eu sou o bom pastor. Querido, não há ninguém bom se não for o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor, amém, igreja? Porque nós vemos muitas vezes, existem comparativos, e o ser humano ele é inclinado a isso. Ele é inclinado a comparar as coisas. Ele é inclinado a comparar os bens que tem, o carro que tem com o carro do irmão. Ele é inclinado a comparar as irmãs em especial, né? Os homens também. A roupa que a irmã está usando, que o irmão está usando. Nós fazemos comparações. Nós procuramos pessoas para nivelar aquilo que temos e aquilo que somos. E nós procuramos comparar muitas vezes pastor A com o pastor B, com o pastor dos Estados Unidos, com o pastor do Japão, com o pastor daqui. O pastor falou isso aí, mas o outro lá disse outra coisa. E agora? Como diz o Chapolin, e agora? Quem poderá nos defender? Quem é que está certo? Não, mas o pastor lá se veste melhor, esse gordinho aí com esse terno não está legal. Não, mas isso, mas aquilo. Nós somos tendenciosos a fazer comparações. Não, eu gosto quando o pastor Rodrigo está pregando, porque ele é mais do ensino. Não, eu gosto quando fulano, eu gosto...
Queridos, nós devemos usar um único exemplo a seguir. E o nosso exemplo precisa ser Jesus de Nazaré. Porque Ele, só Ele, é o bom pastor das nossas almas. Sabe, queridos, nós somos usados, o Senhor nos chama sim com um propósito. Uns pastores têm personalidades diferentes uma das outras. Pessoas têm personalidades diferentes. E quando essas pessoas são chamadas ao ministério, elas trazem consigo, muitas vezes, a sua personalidade. Eles trazem consigo, muitas vezes, os seus cacuetes, a sua maneira de falar, os seus trejeitos. Isso não muda, porque nós somos humanos. Agora, o que não pode mudar é a palavra que é pregada. Precisa ser a palavra de Jesus. Precisa ser o evangelho da cruz e da salvação. Alguns são mais enérgicos, outros falam mais baixinho. Não tire isso como exemplo. Siga a Cristo, porque Ele sim é o bom pastor. Dentro da igreja, queridos, nós temos diversas pessoas, e aqui eu continuo neste tema. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E como eu disse para os irmãos no início da mensagem, aquele que quer pastorear, conforme a palavra do Senhor diz, devemos ser imitadores de Cristo. E o pastor da igreja, ele também precisa conhecer as suas ovelhas. E como nós nos esforçamos para isso? Eu conheço boa parte dos irmãos, mas alguns eu não conheço ainda profundo a história, porque não tenho tempo. Mas conhecendo alguns irmãos aqui, eu já sei quais são mais tímidos, quais eu posso chamar para dar uma palavra aqui de última hora, para dar uma saudação à igreja. Eu sei que dentre nós tem algum irmão que, se eu disser: meu irmão, vem aqui, faz uma oração aqui, abençoa aqui, eu sei que eu vou perder aquela ovelha, não volta mais. O pastor me fez passar uma vergonha, não tinha me falado nada. E eu sei que aqui tem outros que estão falando: me chama, me escolhe, eu quero dar uma palavra. Eu sei que aqui tem irmãos que passam por necessidades, por dificuldades familiares, financeiras, das mais adversas. O bom pastor conhece as suas ovelhas. O Senhor te conhece, querido, como ninguém. Do Senhor você não consegue esconder absolutamente nada. E do seu pastor que está aqui, eu digo nessa noite: eu estou aqui para lutar contigo. Se for preciso conversar, converse. Se for preciso falar, fale. Se quiser chorar, vamos chorar junto. Porque seguimos o exemplo de Cristo, e o bom pastor conhece as suas ovelhas. E enquanto aqui estiver, me esforçarei para conhecer os irmãos, para juntos caminharmos até a nossa morada eterna, a Nova Jerusalém. Porque é essa que nos aguarda. Amém, igreja? Ainda no livro de João, no capítulo 10, no versículo 11, o próprio Jesus diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí aqui é que pega para alguns pastores. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ah, querido, quantas vezes eu já ouvi isso? Querido, não posso te atender agora não, eu estou em uma reunião particular, mas depois eu te ligo, depois eu vou aí, depois eu te visito. Que é isso, pastor? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não aconteceu comigo, mas já vi acontecer. O pau quebrando, como diz aí, tiro, porrada e bomba. Ao invés de ligar para o 190, liga para o pastor. Pastor, vem aqui em casa e pá, o pau quebrando e... Vem, pastor, tem que vir agora, senão eu vou tomar uma facada, corre ligeiro. Varão 190 é outro número abençoado. Isso acontece, ainda não aconteceu comigo, mas já com o colega, sim ou não, pastor Rodrigo? Isso acontece muito. E se o pastor não correr ligeiro, não for rápido: ah, pastor, você está com medo, você não dá a vida pelas ovelhas, não? Queridos, não, porque eu não sou o bom pastor, amém, queridos? Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aquele que deu a vida por mim, por você, foi Jesus. Por isso Ele é digno de toda honra e de toda glória, queridos. Não espere isso de um pastor, de uma pastora, de seja lá quem for, porque aquele que pode dar a vida por você a qualquer hora foi Jesus, e Ele já fez isso.
O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, mas eu disse aos irmãos que nós somos imitadores de Cristo. E nós não entregamos a nossa vida, literalmente, mas nós entregamos todo o nosso tempo em dedicação à igreja. Os pastores, aqueles que são sérios pastores, entregam a sua vida, abrem mão muitas vezes de estar com a família, abrem mão de fazer inúmeras coisas para estar na igreja. E antes de eu vir ao pastoreio, eu era quem cuidava do ministério de louvor, e eu amo isso. E naquele tempo eu brigava muito pelo departamento de louvor, não porque nos achávamos melhores que ninguém, não. Como eu disse, eu sempre tive um coração de servo, sempre me achei inferior e estou aqui para servi-los. Mas é porque não foram uma, nem duas, nem centenas de vezes que nós saímos daqui, eu e um grupo de pessoas, até 10 horas, 11 horas, meia-noite. E muitas vezes os irmãos chegam e o louvor está abençoado, está tudo muito alinhado, mas não se sabe o preço que foi pago naquela semana, de oração, de busca, de estudo. Muitas vezes os irmãos chegam aqui no culto como esse, mas não sabem que nas madrugadas, homens e mulheres pagam o preço para que essa obra esteja de pé. Sabe, queridos, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e nós, como imitadores de Cristo, gastamos o nosso tempo na presença do Senhor, gastamos o nosso tempo, abdicamos de tudo. Alguns abdicam de vida profissional lá fora, e entram para viver na dependência do Senhor, entram para viver na dependência do Espírito Santo de Deus, crendo, confiando que aquele que nos chamou, nos sustentará na obra. Mas ainda assim, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, porque somos ovelhas do mesmo rebanho, pertencemos ao mesmo pastor, Cristo Jesus. Quem compreende, diga amém. Amém. Toda a abdicação que o pastor, toda a entrega do pastor, nada disso espera-se recompensa nessa terra. A nossa recompensa está nos céus. Todo o tempo que investimos, todo o tempo que aplicamos no reino do Senhor, é para que o nome dele seja glorificado. E o maior desejo do nosso coração é que cada vez mais nós venhamos a diminuir, para que o Senhor venha crescer, para que o Senhor venha aparecer e resplandecer neste lugar. O terceiro ponto é que o bom pastor guia o rebanho com amor e verdade. Salmos de número 23, capítulo 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Estamos aqui para imitar a Cristo, e o objetivo do meu coração, e eu creio que de todos os pastores, é guiar o rebanho do Senhor, entregar o rebanho do Senhor a Ele, todos sãs e salvos. Porque, queridos, como eu disse no enunciado e no início dessa palavra, nós pregamos uma palavra que não é nossa e cuidamos de um povo que também, de um rebanho que também não nos pertence. Então, o dia que o meu Senhor vier e nos cobrar isso, o desejo do meu coração é entregar uma igreja imaculada, conforme Ele me confiou. O desejo do coração de um pastor sempre é conduzir a ovelha no melhor caminho. E, queridos, conduzir a ovelha no caminho da verdade, no caminho que Cristo nos orientou, muitas vezes dá muito trabalho. Muitas vezes é necessário, ao invés de abraços e sorrisos, algumas palavras duras de confronto. E nós, particularmente aqui dessa igreja, os irmãos já devem ter percebido isso, somos um povo muito fácil de se arrancar um sorriso, um abraço. Para nós agora deu uma parada, mas para nós qualquer coisa era motivo de churrasco, assar carne e estarmos em comunhão uns com os outros. Porque eu gosto desses momentos. São momentos onde eu posso conversar com o irmão, olhar no olho dele e falar: ei, meu irmão, como é que está? Está tudo bem?
E às vezes alguns dizem que está bem, mas nos olhos eu vejo que não está. São momentos onde nós podemos uns com os outros estar em comunhão, e como o ferro afia o ferro, nos afiarmos uns aos outros, para que nós possamos sempre melhorar na presença do Senhor. Mas algumas vezes é necessário, para que o povo continue no rebanho, para que o rebanho continue no caminho certo, muitas vezes é necessário uma palavra mais dura e mais enérgica. E queridos, assim como um pai orienta um filho, não tenha dúvida disso, que para nós não há alegria nenhuma em exortar, em trazer para o caminho correto, mas é necessário que seja feito. E nós fazemos porque nós amamos, nós fazemos porque nós cuidamos, e nós fazemos acima de tudo, porque sabemos que um dia teremos que prestar conta daqueles que o Senhor nos confiou em nossas mãos. Não vou me alongar muito hoje, porque ainda temos aí algumas apresentações, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 23, Salmos de número 23, nem precisaria de abrir a Bíblia, porque é um salmo muito conhecido. Mas no Salmo de número 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me sustentam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto vida tiver. O Senhor é o nosso pastor, amém, queridos? Amém. Somos ovelha do mesmo pasto, amém, igreja? É Ele quem nos guia pelo caminho da verdade, é Ele quem nos guia pelo caminho da justiça, é Ele quem está conosco em todo momento, em todo tempo. É o Senhor quem nos traz o consolo necessário, é o Senhor quem enxuga dos nossos olhos toda lágrima, é o Senhor quem nos abençoa, que abre as portas. Mas aqui nessa igreja, conte comigo como pastor, mas todas as vezes que olhar para mim como pastor, olhe para mim da mesma forma, como ovelha, assim como você, porque sou ovelha do mesmo pastor, que é Cristo Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Amém, igreja? Amém. Você pode se levantar em nome de Jesus. Nessa noite nós faremos um ato